pessoal, que ótimo estar aqui com vocês novamente, é um prazer imenso transmitir meus conhecimentos e eu acredito que isso está transformando a vida de muita gente. É isso, esse é o meu prazer. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Sônia Gualberto e nós estamos aqui no nosso canal Biomental. Bom, hoje eu trago para vocês um assunto que está muito falado em todas as redes sociais, muita gente falando sobre isso, né? Que é o chamado pensamento positivo. Quem não ouviu falar sobre isso, né? A maneira com que eu vou trabalhar hoje com vocês, eu vou trabalhar em forma de questionamentos, porque a minha intenção é que você construa uma resposta, porque muitas pessoas me perguntam, você acredita que realmente o pensamento positivo vai trazer uma transformação, vai mudar a minha realidade? Você usa isso, pensamento positivo? Então, o meu objetivo é fazer uma construção. Eu vou te questionar, eu vou trazer perguntas e você vai construindo essa resposta, sabe por quê? Quando você pega uma receita pronta do que é pensamento positivo, eu não sei se você vai conseguir colocar isso em prática na sua vida. Mas quando você constrói a sua resposta, fica muito mais tranquilo você trazer isso para o seu dia a dia. Então esse é o meu objetivo. Então vamos lá? Bom, gente, então pensamento positivo muda a nossa realidade? Você usa pensamento positivo? Você tem essa prática de pensar? Já tentou algum dia pensar positivo? Então vamos, através de pergunta, responder. O que é? Primeira coisa, o que é um pensamento positivo para você? Respondido? E como que se faz essa ação de pensar positivo? Eu vou dizer o que eu fiz. Eu pensei em parar, porque, né, tudo onde você busca alguma coisa que você quer melhorar, você começa a perceber no seu dia a dia que você precisa mesmo canalizar seus pensamentos para algumas coisas mais que te levam mais para frente, que te faz avançar. Porque você começa a perceber que os seus pensamentos estão te amarrando, te prendendo, te levando para trás. Então eu, né, aqui na minha inocência, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, as pessoas, olha, você precisa pensar mais positivo, você pensa muito negativo, isso não é bom para sua carreira, para sua saúde, tá? E eu aqui, né, tentei aquele negócio de dominar o pensamento, focar em algo que eu acreditava ser positivo. Então, pensei, deve ser assim, né? Porque eu não encontrei nada, nenhuma técnica que me ajudasse. Então eu comecei a pensar, escolhi o assunto que eu queria e pensar positivo. Gente, pelo amor de Deus, que não demorou nem milhares de segundos. Eu nunca consegui. Se alguém conseguiu, escreva aí pra nós, nos ajude. Porque o tal do pensamento positivo por si só, cru e nu, do jeito que eu estava tentando fazer, gente, não me causou resultados positivos. Muito pelo contrário, me cansou, né, tirou toda a minha disposição para fazer aquilo. Então, eu penso que, veja o seguinte, vamos fazer uns questionamentos e aí nós vamos entender desse tal de pensamento positivo, se realmente ele vai surtir esse efeito. Como que você acredita que se dá a formação do pensamento em você? Essa ação de pensar, então quero focar em algo aqui, quero pensar, mas não consegui. E como você acredita que se dá essa ação lá dentro das suas conexões neurais? Qual é a origem do seu pensamento? A gente divaga no pensamento, começa a pensar um assunto, daqui a pouco eu estou num assunto que não sei nem como fui parar lá. Estou pensando coisa de 20 anos atrás, isso para os que têm mais de 20 anos, né? Estou pensando em coisas para lá de 20 anos, não sei que conexão faz um pensamento com o outro que vai me conduzindo. E como é que eu vou frear e pensar no positivo? Então, nós já temos duas perguntas. Como que se dá essa ação de pensar? Como que você acha que se dá essa ação de pensar? E qual é a origem dos seus pensamentos? Por que você começa a pensar aquilo? Você tem as respostas? Vamos continuar? De onde você acha que vem as informações para gerar seus pensamentos? Como é que eu sou direcionado para determinado assunto? Bom, gente, pensando nisso aqui, a gente não pode parar muito devido ao tempo, né? Mas você pausa o vídeo e começa a pensar, mas o que está me gerando isso? Bom, nas minhas pesquisas, aquilo que eu estou fazendo na prática em minha vida, eu sei agora que os meus pensamentos, eles são originários das minhas memórias, das minhas vivências. Não tem como eu ficar pensando,
desculpa, naquilo que eu não tenho armazenado informações. Então a repetição das minhas experiências diárias cria uma memória e eu começo a formar pensamentos a partir dessas memórias. E quanto mais eu penso, mais eu crio memórias do mesmo. Então eu entro num ciclo de criar mais do mesmo, mais do mesmo. Então aquele pensamento que eu quero me livrar, aquele assunto que eu quero esquecer, não sei se vocês fizeram a mesma experiência que eu, quanto mais eu tentava me distanciar daquele assunto, parece que é aí que eu fomentava mesmo, aí que eu pensava. Bom, para mim, eu vou dizendo para você que não funcionou tentar pensar positivo dessa maneira, canalizando para um assunto que eu queria, até porque eu sei que eu vou pensar a origem, os dados, as informações que geram os meus pensamentos, advém das minhas memórias, e as minhas memórias advêm das minhas experiências do meu cotidiano. Então eu vejo, levanto pela manhã, praticamente vejo as mesmas pessoas, faço o mesmo ritual matinal, diário, e aquilo vai criando minhas memórias, e é aquilo que eu vou pensar, não tem como eu pensar aquilo que não está armazenado em minha memória. Então as nossas memórias faz com que nós produzimos mais do mesmo, e o meu pensamento é o veículo que vai reproduzir isso. O pensamento, olha aqui um dado aqui brilhante, o pensamento é a linguagem do cérebro, o sentimento é a linguagem do corpo, é o biológico, se bem que o cérebro também é biológico, ok? Então, pensamento, a linguagem do cérebro, sentimento, linguagem do corpo. Se não há congruência entre o que eu sinto, se eu estou sentindo uma coisa e tentando pensar outra, há um desequilíbrio, uma incongruência. As minhas intenções e os meus desejos vão produzir resultados inconsistentes, porque não há uma ligação entre, lembrando, gente, que parece que nós temos uma tendência a separar cérebro de corpo, não, aqui é uma unidade só. Então, para que eu gere, para que as minhas intenções e os meus desejos sejam manifestos, eu preciso do quê? Uma congruência entre o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Quando eu tento direcionar meu pensamento, mas o meu sentimento não tem congruência, provavelmente o meu pensamento não vai para onde eu quero. É onde a gente se cansa e a gente acaba desistindo. E qual é a sua ideia agora sobre pensamento positivo? Eu vou deixar você fazer uma reflexão. Primeiro, pensamento positivo realmente funciona? Se você lembrar das bases neurobiológicas do pensamento que eu acabei de explicar, que para pensar eu preciso ter um recurso, um histórico, uma base, os dados para gerar esses pensamentos. Então agora eu que te questiono, pensamento positivo existe? Ele surte resultados? Primeiro eu preciso entender. Gente, eu vou dando uma dica. Aqui nos vídeos, né, às vezes a gente coloca uma frase que ela não representa todo, tá? É simplificada a ideia, então a gente precisa entrar mais nessa ideia, entender mais, para a gente poder tomar uma posição. Às vezes eu falo, não acredito em pensamento positivo, às vezes está faltando mais informações para eu definir o que é esse pensamento positivo, ok? Para que eu tome uma decisão de levar aquilo ou não para a minha vida. Bom, a partir do momento que eu comecei a ver que eu precisava alimentar a minha base de pensamentos, aí eu gerar o pensamento que ia me fortalecer, me levar para frente, aí a coisa começou a gerar resultados. Aí eu comecei a ver que realmente aquilo me produzia os resultados que eu desejava. Então eu vou usar a seguinte frase que eu já falei em outro vídeo menor aqui para vocês. Pensamento positivo nada mais é que a simplificação de toda a estrutura, funcionamento de toda a estrutura neural e biológica que se manifesta em nós. Então o pensamento positivo, gente, simplesmente simplificou toda uma estrutura que precisa ser movimentada, mudada, alterada. Não é simplesmente eu tentar pensar naquilo. Não, eu preciso... Quando se diz aí uma frase aí, você precisa pensar positivo, então você precisa fazer toda uma reviravolta de mudança, mas você já está fazendo.
É assim, é passo a passo. É assistindo um vídeo, é lendo um livro, é comentando, conversando aqui com a gente. Tem muitos comentários, estou muito satisfeito, troca ideias, né? É dessa maneira que você começa a alimentar sua base de dados para gerar os pensamentos que você quer. Gente, é um imenso prazer. Grande abraço a todos. Espero que esse conhecimento realmente surta um grande efeito na sua vida. E vamos aí. Vamos mandando conhecimento aí, que essa é o nosso objetivo, transformar. Só lembrando que não esqueçam de curtir, compartilhar, ok? O nosso canal Biomental e comentar, ok? Um grande abraço para vocês. Gratidão.